Olá, pessoal. Vamos dar continuidade à questão do estudo sobre o Jesus histórico. Bem, então, como eu já tinha falado nos vídeos anteriores, que a vida de Jesus ela é envolta de mistérios. Então, de uma certa forma, se Jesus ele fosse casado com Maria Madalena, então, é uma hipótese, né, que eu estou colocando. Se fosse casado, então o conceito de divindade de Jesus cairia por terra, né? E é isso também aonde é um dos sustentáculos do cristianismo, né? Como ele sendo Deus Salvador dos homens, da humanidade. Então, se ele se é casado com Maria Madalena, ele fica sendo unicamente um simples mestre, rabino, moralista, mas não uma divindade, né? Então, o cristianismo se desmorona de uma certa forma. E outra coisa também, que é o principal, que sempre sustenta, é a base do cristianismo, realmente, a ressurreição de Jesus. Então, se a ressurreição de Jesus não aconteceu historicamente, então, de uma certa forma, todo o cristianismo se desmorona, né? Cai por terra, né? Há muitas hipóteses, comentários de estudiosos, né? Que os discípulos tiveram um tipo de perturbação, né? Depois de tudo o que aconteceu, e eles começaram a ter alucinações, né? Porque eles, com a morte de Jesus, né? Isso, o que eu estou falando aqui é uma questão do que dizem alguns críticos, né? Que após a morte de Jesus, eles começaram a se preocupar, né, com o que viria depois, né? Sobre a questão de estarem defendendo a bandeira de um falso Messias, né? Aquela questão toda. Então eles, de uma certa forma, tinham que dar satisfação para a sociedade, né, pelo que estava acontecendo. Então, de uma certa forma, tudo aquilo dali preocupava, né, eles, e era uma preocupação de maneira geral, né, entre os discípulos. Então, foi a partir daí que alguns críticos dizem que começou o conceito, eles começaram a ter alucinações de Jesus vivo e ressuscitado. Ninguém sabe explicar como aconteceu essa experiência, né? E também o que aconteceu historicamente com o corpo de Jesus, né? De uma certa forma. E alguns, alguns sustentavam antigamente, né? Que a ressurreição de Jesus tinha acontecido fisicamente, a ressurreição do cadáver, a ressurreição do corpo. Né? Outros teólogos hoje admitem não mais a ressurreição do cadáver, do corpo, mas a ressurreição da pessoa, ou seja, a pessoa de Jesus que está vivo na vida dos seus fiéis, na vida da igreja. Então, então acontece, então abre margem, né, para várias especulações, né, que a ressurreição de Jesus não é apenas uma ressurreição de um simples cadáver, né, mas a ressurreição da pessoa. Né? Ele continua vivo na igreja, na sua missão, a sua pessoa na igreja. Né? Então a igreja é continuadora desta missão e Jesus está vivo na igreja. Então existem várias ideologias, pensamentos acerca disso. E outros não, os outros mais conservadores, tradicionais, acreditam que Jesus está vivo realmente, o cadáver. Então tem várias hipóteses, né? Como eu tinha dito, estava falando antes dos grupos que existiam dentro do judaísmo, e Jesus não se associou a nenhum desses grupos, mas alguns ainda sustentam que Jesus tenha tido alguma influência com os essênios, né? Uma certa influência, né? Então, Jesus nós não podemos afirmar com certeza se foi essênio, mas João Batista tem uma grande probabilidade de ter sido essênio, né?
coisa também que os estudiosos dizem muito e argumentam é a questão de Jesus ter sido discípulo de João. E nós podemos encontrar alguns vestígios nos próprios evangelhos. Exemplo, a expressão que Jesus diz assim: entre os nascidos de mulher, nenhum é maior do que João Batista, mas o maior no reino dos céus, mas o menor no reino dos céus é maior do que João Batista, né? Então, acredita-se que Jesus teria dito isso, que Jesus teria dito assim: entre os nascidos de mulher, nenhum é maior do que João Batista. Então, para não ficar transparecer que Jesus seria menor do que João Batista, então a comunidade acrescentou nos antigos manuscritos essa expressão: mas o menor no reino dos céus é maior do que João. Então, de uma certa forma, acredita-se que foi um complemento da comunidade. E outras coisas que nós podemos ver, algumas expressões que Jesus diz, exemplo, o que viestes ver? Viestes ver um profeta? Eu vos digo que é muito mais do que um profeta, né? Ou seja, no sentido de querer enfatizar que João seria mais do que um profeta. E nós sabemos que isso não se encaixa dentro de um contexto judaico. Por quê? Porque o próprio livro de Deuteronômio diz lá: e não se levantou em Israel profeta como Moisés, tanto em palavras como em obras. Então, de uma certa forma, ser mais do que o profeta era um grande feito, né? Então, Jesus, de uma certa forma, exaltou João Batista de uma maneira, mas a comunidade sempre procurou desviar isso. Um exemplo disso nós temos no próprio batismo, né? Quando João diz, né? Aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, né? Que eu não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias, né? Então, de uma certa forma, ou seja, desatar-lhe as correias das sandálias é uma expressão para designar o escravo, né? O escravo, né? Então, ele não era digno nem de ser seu escravo, né? Quer dizer, aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Então, de uma certa forma, João tinha uma certa influência. João era poderoso, Jesus era mais poderoso do que ele. Então, existe essas certas ligações. E os críticos, hoje, estudiosos, procuram falar sobre isso. E a questão também de João Batista ter batizado Jesus, né? Mostra uma certa dependência, né? Que o cristianismo diz: não, Jesus foi batizado por João para cumprir a justiça. Bem, isso é o que diz os evangelhos canônicos, porque os evangelhos canônicos são documentos cristãos. De uma certa forma, são tendenciosos, né? Mas se a gente for procurar fontes históricas, a gente vai encontrar muito mais do que a gente imagina. Pois é, pessoal, até mais, até outra oportunidade. Valeu!